Olá, confinianos! Sejam bem-vindos aí para mais uma aula, do nosso projeto 33 dias. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se é a primeira vez, que você está aqui no canal, seja bem-vindo sempre, tá? Bom, gente, hoje a nossa dica continua sendo de língua portuguesa. Nós vamos bater o edital todo. Nesses 33 dias, a gente vai bater o edital todo. Lembrando, dia 3/11, nós teremos a nossa prova, nosso simulado, tá? Então, a gente vai tentar passar para você uma experiência do que realmente acontece no momento ali da tua prova, tá? O mais próximo, mais perto dessa experiência. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, ok? Fechou? Outro recado que eu não posso esquecer. Pessoal, como o nosso projeto vai até o dia 3 de novembro, juntamente aí com essa prova e a correção da prova no dia 3 à noite, a partir do dia 5 de novembro, o que nós vamos fazer? A gente vai bater em cima dos tópicos, tá? Dos assuntos que você tem maior debilidade, ok? Só que assim, nós vamos modelar a partir de agora esses tópicos, tá? Então, a gente vai já preparar essas aulas, que a partir do dia 5 a gente vai estar postando, só que vai depender de você, tá? A gente não vai simplesmente escolher um tema, você que vai escolher. Como que vai funcionar? A partir deste vídeo, no caso a partir de hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro, a partir de hoje, você vai comentar aí embaixo, faz um comentário aí nos vídeos, perguntando ou falando, mencionando o assunto que você gostaria de se aprofundar mais, ok? Algo que você não entendeu, tá? Tipo, eu não entendo análise sintática. Por exemplo, análise sintática, Análise sintática, eu vou trazer um resumo para vocês em uma aula. Que eles pedem, o seu edital pede período simples e período composto. Só para você ter uma ideia, no nosso curso pago, eu fiz um resumo de análise sintática e deu 5 aulas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o resumo do resumo e eu vou dar essa análise sintática para vocês em uma aula, explorando ali o período simples e o período composto. Entenderam? Então, assim, olha, professora, eu não entendo, eu queria saber mais a respeito de substantivo, eu queria saber mais a respeito de adjetivo. Eu não consegui entender a respeito dos advérbios, ok? Então, você vai colocar aqui. Não adianta você mencionar esse assunto ou essa sua debilidade no dia 3, tá? Na live do dia 3, na live de correção. Tá? Porque a gente já está modelando. A partir de hoje, a gente já vai modelar. O que vai acontecer? Hoje, lá por 11 horas, meia-noite, eu já vou dar uma olhada no vídeo e vou ver o que você comentou. Tá? Qual que é a sua debilidade? O que você quer saber mais? O que você quer se aprofundar? Aquilo que você não consegue acertar a questão. Tá? Você pode só colocar o tópico lá. Professora, eu não consigo entender os tempos, os modos verbais. Tá? Você pode colocar lá, quero saber de modo verbal, quero saber de tempo verbal. Pode colocar lá nos comentários, que a gente vai pegar e vai preparar esse resumo com mais carinho ainda, mais empenho. Fechou? Tá bom? Então já começa aí que a gente já vai começando já a fazer esse levantamento das aulas que nós daremos a partir do dia 5, ok? Então não perca tempo. Bora para a nossa aula. E outra coisa, você que quer participar da prova do dia 3/11, entre em contato com a gente, tá o nosso WhatsApp aí, manda lá, fala, eu quero participar da prova, quero participar desse simulado. Aí a gente já envia para vocês. Fechou? Bora para a nossa aula. Vamos lá. Língua portuguesa, hoje nós vamos falar de figuras de linguagem que caem na sua prova, tá? E nós vamos falar um pouquinho também de interpretação de texto, ok? Então, hoje a nossa aula, figuras de linguagem e interpretação de texto, tá bom? Vamos lá, o que nós temos aqui? Análise e interpretação de texto. Deixa eu arrumar aqui minha caneta. Vamos lá. Tirar essas coisas daqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui.
Gosto da caneta vermelha, né? Fica bem mais marcado. Vamos lá. Análise e interpretação de texto. Nós temos aqui o texto verbal, aqui. Temos o texto não verbal e o texto híbrido. O que seria esse texto verbal? Quando há somente palavras, ok? E aqui eu trouxe o exemplo de uma placa. Motociclista, use sempre o capacete, tá? Pode ser um texto, pode ser uma redação, ok? Um informativo que tenha somente palavras. Esse é o texto verbal. E o texto não verbal? O texto não verbal é quando há somente imagens, tá? Vou dar um exemplo. Tem essa placa aqui que só tem a imagem do carro, tá? E tá ali, você entende que é o quê? Que é proibido o trânsito de veículos automotores, tá? Só de olhar a placa você já entende. Então, é um texto não verbal, somente imagens. Nós temos também isso para tudo. Questão da tua prova, isso vai cair. Vai cair, tá? Então, só comente neste vídeo e curta. Gente, não esquece de curtir, né? Você curtindo, você comentando, isso é um estímulo maior pra gente, tá? A gente se esforça mais, porque a gente tá vendo o que a gente tá entregando para vocês estão absorvendo e vocês estão dando valor, tá? Então, vamos dar mais valor aí no nosso trabalho, vamos dar mais valor aí no nosso esforço, ok? Então, curta esse vídeo. Vou parar agora para você curtir esse vídeo, porque eu vou dar uma questão de prova agora para você. Curta aí o vídeo, tá? E aí você comenta ali, comenta a sua maior debilidade ou aquilo que a gente precisa dar uma atenção maior para a gente trazer aqui uma aula para vocês, tá bom? Então vamos lá, curtiu? Beleza, questão de prova, para tudo. Charge. Cairá, língua portuguesa, charge para você, ok? Então essa charge, ela pode ser um texto não verbal, que vai ter somente uma imagem, e ela também poderá vir como um texto híbrido. Ou seja, vai ter uma imagem e algumas palavras. Fechou? Charge, anota aí, vai cair na tua prova, tá? Depois da sua prova, lá em dezembro, você entra em contato com a gente e fala: professora, obrigado. Pode vir até nesse vídeo aqui e falar: obrigado, professora, porque realmente a senhora acertou. Caiu uma charge. Eu tive que interpretar aquele texto, eu tive que interpretar aquela imagem. Fechou? Beleza. Tá vendo? Só essa dica vale a curtida. Só essa dica. Bora. Então, nós temos o texto verbal, que são apenas palavras. Nós temos o texto não verbal, que somente imagens, que no caso aparece somente as imagens. E nós temos o texto híbrido, que aparece também imagens e palavras. Tá. A comunicação, tanto escrita como falada, ela deve ser bem articulada para a gente ter uma total o quê? Compreensão. Para a gente compreender aquele texto que está ali na tua prova, ele tem que estar bem redigido, bem escrito, para a gente compreender, para a gente interpretar, melhor dizendo, porque no seu edital está caindo interpretação de texto. Mas eu vou falar o que é compreensão. Mas, professora, compreensão e interpretação não é a mesma coisa? Não, meu aluno. Interpretação de texto é uma coisa, compreensão de texto é outra coisa. Fechou? Você vai entender. Nessa aula você vai entender. Vamos lá. Quando se fala de interpretação textual, a gente tem que observar o quê? A inferência trazida na imagem. Tá? Naquela mensagem, a mensagem que é apresentada para você, você tem que observar, porque a informação implícita, conduzida pelo texto e a percepção extraída de cada período. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Aí eu trouxe um resumo do resumo aqui. O que significa interpretação textual? Analisa e esclarece o que o autor quis dizer. Então, quando eu pego um texto para interpretá-lo, eu tenho que entender o que o autor quis dizer, porque está de forma o quê? Implícita, ok? Então está de forma ali escondida, implícita, escondida em cada detalhe, cada palavra, em cada período, ok? Tá. Só que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente interpretar um texto, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, professora, o que é charge? A senhora falou aí de charge. Gente, charge são aquelas espécies de quadrinhos.
sabe? Esse quadrinho, quando você abre um jornal ali, acho que nem sei se você lê jornal hoje em dia, né? Porque tudo agora a gente começa a ler as informações, busca as informações através do meio virtual, né? Pela internet, né? Pelo nosso celular, pelo nosso computador, mas são aquelas historinhas, sabe? Aquelas historinhas que ela pode vir assim, como forma de só de uma imagem, né? Ou pode vir assim com uma imagem misturado com algumas palavras. E a charge, geralmente, ela utiliza de humor e de ironia para representar alguma coisa, tá? Geralmente, a charge é um gênero textual jornalístico, tá? Então, ele traz ali, às vezes, geralmente para criticar algo, tá? Provavelmente, na sua prova, pode ser que venha criticando algo? Pode ser que venha, mas pode ser que venha para te trazer uma informação, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para a interpretação textual. Interpretação textual. Então, aquilo que o autor ele quis dizer. Ele não disse de forma escancarada e explícita. Foi de forma implícita. Então, ele quis dizer. Só que a gente tem que tomar cuidado com três situações que pode acontecer aí na sua cabeça na hora da prova. Com o que, professora? Com a extrapolação, com a redução e com a contradição, tá? Então, você tem que tomar cuidado com a extrapolação, redução e contradição. Como assim, professora, extrapolação? Você tem que ter cautela para não acrescentar concepções e conclusões que não estão induzidas, tá? Não estão ali apresentadas no texto. Não é a sua opinião, e sim a visão do autor. Sempre o ponto de vista dele. Você pega um texto e você não concorda com o autor. Mas não interessa o que você pensa ou o que eu penso. Ok? O que interessa ali é a opinião do autor. O que ele quis dizer em cada palavra, em cada período que ele nos trouxe. Ok? Então, o que interessa é a opinião do autor. Então, nada de extrapolar. Vou dar um exemplo. O texto lá está falando de chuva ácida. Ele trouxe lá informações de chuva ácida, que ela é prejudicial à saúde, que ela danifica lá a lataria do seu carro, ok? Aí, quando você vai responder questões, o que você faz? Você extrapola. Aí você fala que a chuva, que está falando de enchente, que está falando de alagamento, que está falando de chuva fora de tempo, que a chuva... Como assim, gente? Você está extrapolando. O que ele está falando, o foco do que o autor está falando, a ideia ali, a opinião dele, é que a chuva ácida, simplesmente, ela é prejudicial à saúde e ela também danifica a lataria do seu carro, da sua moto. É isso que o texto, é isso que o autor trouxe. Não tem nada a ver com alagamento, tá? Não tem nada a ver com enchente, não tem nada a ver com chuva fora de tempo. Não foi isso que ele disse. Mas eu acho que a chuva ácida é uma chuva fora de tempo. Eu já falei, não interessa o que você acha. O que interessa pra gente na hora da prova é que o autor quis dizer. Qual que é a opinião, qual que é a ideia, a visão do autor, ok? Nada de extrapolar. E a redução acontece quando? Aqui na redução, a sua cautela deve ser para não limitar a um único detalhe. Apenas uma parte da mensagem. Por exemplo, vamos voltar à chuva ácida. Lá no texto, quando ele estava falando que era prejudicial e que danificava a lataria, que danificava trailer, que danificava carro e tudo mais, ele mencionou também que são rajadas que vêm. Rajadas, e é um chuvisco bem rápido, e às vezes é um chuvisco grosso. Ele menciona isso no texto. Aí o que você faz? Na redução da sua interpretação, você marca a alternativa lá, que a chuva ácida simplesmente é uma chuva que é um chuvisco. Ou então que é somente uma rajada, bem rápida. Você reduziu o texto, você limitou o texto num período, sabe? Só numa frase ali. Então preste atenção com isso. E qual é a terceira situação que eu tenho que me preocupar e ter cautela? Com a contradição, tá? Isso aqui o aluno cai demais na contradição. O que é contradição? Acontece quando você está desatento. Gente, isso acontece, já aconteceu comigo. Então, na noite anterior à prova, você precisa dormir bem, tá?
E você não pode encher a pança de coisas gordurosas, tá? Você não pode exagerar na janta. Nem janta, come um sanduíche, algo leve, vai dormir. Come uma fruta, sei lá, e vai dormir. E durma bem. Nada de ficar no WhatsApp, nada de ficar ali no telefone, assistindo vídeo. Ah, mas eu estou estudando. Não, gente. A noite anterior à prova, você não vai estudar, tá? No máximo, você vai ver ali as dicas que a gente vai mandar para vocês. No máximo, ok? Mas nada de ficar lá mergulhando em conteúdo. O negócio é mergulhar agora. Fechou? Agora. Então, a gente vai fazer tudo isso, toda essa simulação do dia 2 para o dia 3, tá? Então, a gente tem que ter total atenção, a gente tem que ter foco ali, a gente tem que estar... Porque se você dormir mal, você vai estar desatento em toda a prova. Você vai errar questão de matemática, uma coisa que você sabe. Você vai errar ali questões de direito, coisas que você estudou, que você fez as questões, mas aí você vai errar porque você está desatento, porque você dormiu mal, porque você ficou na internet, porque você ficou no celular. Entenderam? Então, você precisa dormir bem, tá? Acontece quando está desatento, por conta disto, a interpretação é feita de modo equivocado e a conclusão recheada do quê? De divergência. Você viu o texto lá da chuva ácida, aí você interpreta de que chuva de primavera e de verão são as melhores chuvas para regar a plantação e o jardim. Nada a ver, gente. Mas está falando de chuva. Você entendeu? Que você acaba entrando em contradição porque está falando de chuva ácida, falando que danifica, que é prejudicial, e ela vem de forma rápida e prejudica a saúde. Você não pode tomar banho na chuva, a criança não pode tomar banho nessa chuva ácida. Aí você fala que chuva, também, na sua opinião, a chuva de primavera, a chuva de verão é a melhor. Meu Deus, gente. Às vezes só mencionou alguma coisa de chuva de primavera e você viaja na maionese, tendo a contradição. Tá. Fechou? Tá. A compreensão textual. Aqui eu disse que a interpretação textual, ela é o que o autor quis dizer. E na compreensão textual é aquilo que o autor disse, tá? Então, compreensão textual é aquilo que o autor realmente disse, está ali escancarado no texto, está explícito naquele texto, tá? Então, a compreensão textual, ao meu ver, ele é uma questão mais fácil, você vai ter maior facilidade de acertar, tá? Mas no nosso edital é interpretação de texto. Fechou? Tá. Continuando. Qual que é a sua meta? A sua meta é entender a ideia principal, o assunto abordado pelo autor e a opinião do autor. Ou seja, a sua opinião não importa, não interessa. Se ele trouxer lá um texto de aborto, falando que o aborto é legal em algumas situações, eu não concordo com isso, eu sou cristão e não concordo com isso. Gente, é para você interpretar o que o autor está dizendo, tá? Na interpretação textual. O que o autor está dizendo. Então, a sua opinião pouco importa nesse momento, tá bom? Você está ali para acertar a questão. Vamos lá. O texto. O texto precisa ser coeso para ligar as ideias de forma harmônica e lógica para melhor compreensão do leitor. Isto acontece através do quê? De preposições, das conjunções, advérbios e a locução adverbial. Gente, a coesão ela é essencial. A coesão ela é essencial para a construção e exposição da mensagem, de uma ideia, tá? Então, o texto tem de ser coeso. Fechou? Tá. Para quê, professora? Para transmitir realmente a ideia, ali o pensamento, a visão do autor. Figuras de linguagem. Vai cair na minha prova? Vai cair na tua prova. Você está vendo aqui que eu tenho aqui umas gaivotas? Você que já serviu o exército, você sabe muito bem o que significa isso aqui, né? Então, presta atenção. Toda vez que você ver uma gaivota, alerta, possível questão de prova, tá?
Vamos começar com comparação em figuras de linguagem. Em figuras de linguagem, nós temos o que nós chamamos de comparação. O que é a comparação? Gente, é uma espécie de aproximação entre dois elementos com características em comum, apontando uma comparação explícita, tá? Você vai bater ali o texto na oração e você vai ver que essa comparação está explícita. Essa figura de linguagem se chama comparação. Geralmente usado que nem, como, assim como, tal qual e outros. Vamos para o nosso exemplo. Estudou como um aluno disciplinado. Você viu que foi feita uma comparação de forma explícita, tá? Nossa, ele estudou como, comparando, um aluno disciplinado. Você está de parabéns, ok? Então, isso é a comparação, tá? De forma explícita. E a metáfora? Ela é uma comparação implícita, tá? Você tem que ler e a sua experiência de vida vai identificar a metáfora, tá? Então, vamos lá. É uma comparação implícita que fica subentendida, tá? Então, ela está subentendida ali naquela oração, naquele texto. Acontece, naquela oração, naquela frase, acontece quando um termo substitui outro a partir de uma ligação de semelhança. Tem que ter a semelhança, gente. Tá. Aqui, nosso exemplo é assim. Ela é uma flor. Gente, é impossível um ser humano ser uma flor. Você entende que é uma metáfora? Então, está implícita, melhor dizendo. Está implícita. Está subentendido que ela é uma pessoa delicada. Ela é uma pessoa meiga. Quando eu falo, ela é uma flor. Tá? Quando eu digo assim, meu pai é um poço de sabedoria. Significa que ele é muito sábio, é tão profundo, por isso que eu usei o termo poço, porque é fundo, é profundo, o cara sabe demais, entendeu? Meu pai é um poço de sabedoria. Outro exemplo, ele me iluminou com seu conselho, tá? Conselho tem luz, ilumina, assim como essa luz aqui está me iluminando. Não, então é uma metáfora, tá? Eu fiz uma comparação implícita. Então está subentendido que ali me deu um norte, aquele conselho me deu um norte. Agora sim, abriu a minha visão, tá? Então por isso que iluminou a minha mente, iluminou ali por onde eu tenho que percorrer, o que eu tenho que fazer. Então é uma comparação de forma implícita, fechou? Então nunca que o meu pai vai trazer um conselho que vai iluminar, entendeu? De forma explícita, como eu posso dizer, de forma concreta, né? Essa é a palavra, de forma concreta, tá? Então aqui a metáfora que trouxe para mim uma visão e agora eu sei o que eu vou fazer, fechou? Outro exemplo, perdeu o fio da meada. Você vê que é uma metáfora, tá? Tá subentendido algo, fechou? Então vamos lá, acho que metáfora a gente cresce, né, ouvindo esse termo. Então, acho que fica fácil para a gente entender. Vamos lá. E esse catacrese, professora? É fácil também de entender. É uma espécie de metáfora usada quando nos esquecemos de uma etimologia. Palavra no sentido figurado. Aqui, tenho dor muscular na batata da perna. Gente, eu não conheço a etimologia, eu não conheço, né, como se fala isso aqui, essa batata da nossa perna. Então, eu uso o termo batata para substituir a palavra, né, para substituir o termo correto. Né? Então, eu falo, tenho dor muscular na batata da perna. Ou o peito do meu pé, sabe o dorso aqui do pé? O peito do meu pé está doendo. Então eu substituo esse termo quando eu não lembro a palavra adequada, tá? A etimologia correta. Então eu vou fazer ali a substituição. Maçã do rosto, tá? Isso aqui não é maçã.
mas eu falo maçã do rosto. O céu da boca, aqui não é céu, tem um nome, um termo, tá? Tem um termo, tem a ciência, tem um termo científico, mas eu falo o céu da minha boca, tá? Braço do sofá. Gente, a gente sabe que o sofá não tem braço, mas ali o lugar de apoio a gente fala braço do sofá, tá? Então isso que é catacrese. Que mais que eu tenho? É a metonímia. O que é metonímia, professora? Metonímia, professora, não é catacrese. Eu já ouvi falar de outro jeito, tá? Mas vai estar lá na tua prova catacrese. Se cair essa figura de linguagem. Metonímia é a substituição de uma palavra por outra. Olha a metonímia também. Metonímia se substituindo uma palavra. É a substituição de uma palavra por outra, desde que tenha uma relação real. Tá? Então, não é qualquer substituição. Como aqui, a gente substituiu aqui a batata. Eu não sei mesmo o nome disso aqui, gente. Então, se eu soubesse, coloca aí para mim nos comentários, gente, por favor, tá? Para ajudar até quem está assistindo o vídeo, como que é o nome correto. Que a gente fala assim, minha batata da perna está doendo, minha batata da perna está machucada, minha batata da perna está coçando, minha batata da perna está dormente. Eu não sei como que é o termo batata. Coloca aí para ajudar a gente, fechou? Coloca aí nos comentários. Tá, do mesmo jeito que aqui, a gente coloca aqui uma substituição, porque a gente não conhece o real, a palavra real, a gente coloca batata. O que tem a ver a batata? Né? Não tem nada a ver. Mas aquela pessoa que está ouvindo eu falar batata da minha perna vai entender. Aqui no metonímia é a substituição, mas tem que ter uma relação real. Tá? O que tem a ver batata com carne, com músculo? Entendeu? O que tem a ver? Aqui na metonímia é diferente. Tem que ter aquela substituição, mas tem que ter uma relação real. Tá? Uma relação verdadeira. Fechou? Tá. Vamos para os exemplos. Leio Napoleão Hill. Gente, ótimo. Se você nunca leu, baixa aí. Provavelmente tem alguns PDFs aí. É sensacional a obra dele, tá? São várias obras, tá? Leio Napoleão Hill, o meu mentor. Então aqui a pessoa está falando, leio a obra do escritor Napoleão Hill. Napoleão Hill, tá? Então a metonímia, ela é uma palavra... quando a gente ali modifica, mas está relacionada com a palavra que foi substituída, tá? Tem relação. A coroa foi esperada pelo príncipe britânico. Então, o que ele estava esperando? Ele estava esperando aquele objeto de ouro, cheio de pedras preciosas. Não, gente, até porque o príncipe tem dinheiro para mandar fazer uma coroa, entendeu? Mas o que ele estava esperando? Olha, a coroa foi esperada pelo príncipe britânico. Ele esperou muito, né? O que está falando? Ele esperou pelo poder, pela autoridade de estar ali no trono, usando aquela coroa, tá? Dando as ordens. Só que não. Ele morava na Avenida Afonso Pena. Não é que ele morava ali na avenida, ele morava em uma casa que fica localizado na Avenida Afonso Pena, tá? Reserve uma Coca-Cola para mim. Reserve um refrigerante para mim. Eu substituí e tem a ver. Você viu que tem uma relação real. Ele é um Judas. Quando você escuta isso, olha, ele é um Judas. Revelou todos os meus planos. Então, eu quis dizer o quê? Eu fiz uma relação real, uma relação verdadeira, né? Ele é um Judas, ele é um traidor. Revelou todos os meus planos, tá? Outro exemplo. Comemos um prato de macarronada. Gente, a gente não comeu o prato. A gente comeu a comida que estava ali no prato, que era macarronada, não é? Eu tenho várias cabeças de gado. Eu tenho várias cabeças de gado. Eu não estou dizendo que eu tenho um monte de cabeça de boi ou de vaca. Imagina aí. Imagina aí um campo cheio só de cabeça, só a parte da cabeça assim, tudo no chão. De boi e de vaca. Eu não estou dizendo isso.
que eu estou falando? Que eu tenho vários animais. Vários animais no meu pasto, vários animais no meu campo, vários bois, várias vacas, ok? Quando eu falo assim, eu tenho várias cabeças de gado. Então, não tenho só cabeça, eu tenho um animal todo, tá? Então, é metonímia isso. A gente faz ali a substituição de algo real, que tem a relação real, tá? Bebi uma jarra de chá. Não é que eu bebi a jarra, eu bebi o conteúdo que estava dentro daquela jarra, a bebida que estava naquela jarra. Tá bom? Isso é metonímia, tá? Grave isso daí. Grave isso daí. Se eu fosse levar um exemplo de metonímia para minha prova, eu levaria a cabeça de gado, tá? Tenho várias cabeças de gado, tenho inúmeras cabeças de gado, tá? Levaria esse exemplo para a prova. Sinestesia, vamos lá. É uma expressão, tá? Que ela vai me dar, ela está ligada às sensações, audição, visão, olfato e tato. Quando eu falo assim, o cheiro doce, então, sinestesia ligada às sensações, tá? O cheiro doce do amor estava naquela carta. Senti o duro e amargo gosto do desprezo. Fui tão desprezada assim. A fria melodia invadia tá faltando um conectivo aqui, envolvia meu coração. Então, a sinestesia, acho difícil cair sinestesia, mas se cair, você entende que tem a ver com as nossas sensações, tá? Audição, visão, olfato, tato, tá? Gustação, beleza? Vamos lá. Antonomásia e perífrase. Nossa, que nome feio. Pois é, isso aqui você vai lembrar de apelido, tá? Aquilo destaca uma característica da pessoa, tá? É um apelido. Quando eu falo de antonomásia ou perífrase, eu estou falando de um apelido, uma característica ali destacada daquele indivíduo. Vamos lá. Ó. Filho de Deus, eu estou falando de quem? De Jesus. Quando você ouve Rei do Rock, você lembra de quem? Elvis Presley, tá? Que é uma característica, é um apelido que foi dado a ele. Cidade Luz. Quando eu falo assim para vocês, pessoal, olha, eu já me programei, 2026 eu vou para a Cidade Luz. Então você entende, você que tem experiência de vida, você entende que eu estou falando de onde? Paris, ok? Quando eu falo planeta vermelho, nós sabemos que é Marte. Porque ele foi apelidado, ele é apelidado de planeta vermelho. Tá bom? Então é um apelido, é uma característica ali daquele indivíduo ou daquela coisa. Personificação. Gente, anota isso aí. Tá vendo a gaivota? Tudo que você viu gaivota, ó, liga o alerta. Liga o alerta, tá? Personificação ou prosopopeia. Personificação ou prosopopeia. Eu acredito que vai cair este termo aqui, ó, personificação, na tua prova. Mas se cair prosopopeia, você sabe que é personificação. Fechou? Tá. Consiste em emprestar atributos dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então, a gente vai emprestar. Quando eu faço ali uma oração que tem a personificação, que tem essa figura de linguagem, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando um atributo que é meu para um ser inanimado, para um ser irracional, ok? Então, eu empresto algo que é meu, que é do ser humano, para um ser inanimado. Vamos para os exemplos. A floresta pede socorro. Quem pede socorro? O ser humano. Mas aqui na minha oração, é a floresta que está pedindo socorro. Floresta pede socorro? Não, professora, a floresta não tem boca, a floresta não fala. Então, eu tenho aqui uma personificação. Eu estou emprestando um atributo meu, que eu posso pedir socorro. Estou emprestando um atributo meu para uma floresta. E aí eu digo, a floresta pede socorro, tá? Aqui, as pedras clamam por justiça.
Quem pode clamar? Eu como ser humano. Só que eu empresto esse atributo para as pedras. E aí eu faço uma oração dessa forma. As pedras clamam por justiça. Ok? O próximo. O violão chora na mão do artista. Eu, como ser humano, posso chorar. O violão chora? Não, não chora, porque ele é um objeto inanimado. Ele é um ser inanimado. Então ele não pode, ele não deve chorar. Só que eu emprestei esse atributo para ele. Então na minha oração fica assim: o violão chora na mão do artista. Ok? Professora, mas não é uma metáfora? Não, gente. Quando, presta atenção nisso. Quando é um atributo do ser humano que é emprestado por um ser inanimado ou por um ser irracional, aqui eu tenho a personificação. Fechou? Ironia. Ironia vocês conhecem, né? Expressão feita em sentido oposto. Geralmente com tom o quê? Sarcástico. Ela é tão rápida como uma lesma. Conheço uma porção de gente assim. Sua voz é suave, como soco no estômago. Ele é inteligente, como o quê? Como uma porta, tá? Então, é uma ironia, tá? Ali é uma expressão de sentido oposto e sendo sarcástico também, geralmente com um tom sarcástico. Eufemismo. Já estamos terminando, gente. Tá acabando aqui. Eufemismo. Gente, anota aí, eufemismo. Eufemismo. Anota o eufemismo e também hipérbole. Eufemismo e hipérbole, tá? O que é eufemismo? Ele atenua, ele suaviza, ele ameniza aquele contexto, aquela oração, tá? Ele dá um toque ali, ele atenua, ele dá aquele toque para ficar mais suavizado, ok? Ele suaviza. Para falar que a pessoa morreu, o camarada morreu, a oração vem. Ele deu o último suspiro. Aí você entende que o cara morreu, né? Desprovido de inteligência. Quando você fala que a pessoa é ignorante, você não quer falar seu burro, aí você fala assim, você está fazendo abordagem lá. Aí você coloca a mão na cabeça. Aí a pessoa coloca a mão na cintura. Aí você fala o seu desprovido de inteligência, coloca a mão na cabeça. Entenderam? Então aí você entra com essa figura de linguagem para suavizar, para mostrar que você entende, ok? Desprovido de inteligência. Tá. O Laquicho foi convidado a retirar-se da festa. Ele foi convidado a retirar-se da festa. Ele foi expulso, gente, tá? Mas aí você contando ali, né? Porque você está suavizando, você contando ali, você fala, não, o Laquicho ele foi convidado a retirar-se, né? Melhor dizendo, a retirar-se da festa. Aí vem o outro lá, na hiena doida, fala, né, ele foi expulso mesmo. Foi convidado não, ele foi expulso, tá? Gradação, gente, gradação, começando, começa aqui, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É a maneira de intensificar aos poucos uma ideia que o texto traz, tá? Tá expressando ali no texto. Ele engatinhou, andou, correu e voou, tá? Então, gradação. Engatinhou, andou, correu, voou. O pé de caju germinou, cresceu, floresceu e gerou o quê? Muitos frutos. Beleza? É só isso. Pleonasmo. Gente, também a gente conhece demais o pleonasmo, tá? Reforça uma ideia através de uma repetição, tá? Toda vez que é reforçada uma ideia, repetindo aquele mesmo termo, falando a mesma coisa, a gente chama de pleonasmo. Vou dar um exemplo. Vi com meus próprios olhos. É claro, animal. Você vai ver com o quê? Você vai enxergar com o quê? Desculpa, gente, tá? Só para você lembrar. Ele sobe para cima. Vai subir para onde?
Desce para baixo, vai descer para onde? Entendeu? Então é pleonasmo. Vi com os meus próprios olhos. É óbvio que é com próprios olhos que você vai ver. Ele sobe para cima. É claro, se você for subir, é sempre para cima. Se você for descer, é sempre para baixo. Né? Então não precisa falar ele sobe para cima. Ele sobe. Fechou? Tá. Olha que nome feio, anacoluto. É uma mudança súbita da construção sintática da frase. Sempre separado por vírgula. Como assim? Ó, de repente, ó, muda. Você tá falando aqui, ó, esses políticos de hoje, você pode falar, esses políticos de hoje têm o melhor entendimento do que é a legislação, porém não podemos confiar totalmente neles. Olha como que ficou bonito, né? Mas aí, esse anacoluto, olha o que ele faz. Esses políticos de hoje, não se pode confiar neles. Tá? E é pá, é direto. De repente, ele causa uma mudança súbita ali. De repente, pá. E tem uma vírgula, tá? Quando ocorre essa mudança, geralmente ali, olha, ele é separado por uma vírgula. Homens criados em lares machistas, geralmente são difíceis de conversar. E olha o anacoluto que faz. Homens, como são difíceis de conversar? Você vê que é pá, puf, entendeu? Hipérbole. Gente, aqui, eufemismo, ele atenua. Hipérbole, o que acontece com a hipérbole? Ele torna mais expressivo, ele exagera. Na hipérbole, o negócio é exagerado, entendeu? Olha aqui, ó. Estou morrendo de fome, sabe? Ele dramatiza. Não, eu estou com muita fome. Nossa, como eu estou com fome. Não, mas o cara que usa hipérbole, ele é dramático, ele é exagerado. Ele fala, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, tá? Já falei 1 milhão de vezes que não irei. Mentira, só falou 2 vezes. Aí a pessoa exagera, já falei 1 milhão de vezes. Estou derretendo de tanto calor, como se a pessoa fosse de açúcar, como se a pessoa fosse um picolé para derreter. Não, estou com muito calor. Nossa, hoje o dia está quente, né? Está muito ensolarado lá fora, eu estou com muito calor. Não, dramático não. O cara que usa hipérbole, ele fala, estou derretendo de tanto calor. Cai em prova? Cai. Anáfora. Gente, são repetições de uma palavra no início de cada oração. Aí aqui a gente trouxe o verso, né, de Carlos Drummond de Andrade. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa. Se você, tá? Então, anáfora são a repetição de uma palavra no início de cada oração. Anáfora, repetição de palavra no início da oração, de cada oração, tá? Vamos lá. Tá acabando. Última página aqui, tá acabando. Polissíndeto e assíndeto. O que significa? Polissíndeto é repetição da conjunção entre as orações de um período ou entre termos de oração. O assíndeto é o contrário, ocorre quando não há essa conjunção, ou seja, a ausência da conjunção entre as orações. Bora para os exemplos para você entender melhor. Vamos lá. O polo, melhor dizendo, né? Eu falo poli. Aqui é poli, tá? O correto é poli, beleza? De acordo com a nossa gramática, poli. Tá? Vamos lá. O polissíndeto, ele funciona assim. Ana comprou e, tá vendo que tem uma conjunção aqui? Pagou o livro e foi para o curso, tá? Quando eu tenho uma oração que eu tenho o assíndeto, funciona assim. Ana comprou, pagou o livro, foi para o curso. Então não tenho conjunção. Não tenho nenhuma conjunção ali, tá? Vai direto. Coloca uma vírgula, direto, coloca uma vírgula e bora. Fechou? É assim. Acredito que não vai cair, tá? Antítese. São expressões com sentidos opostos, palavras antônimas, usadas para destacar uma oposição. Eu vou viajar, faça chuva ou faça sol, tá? Viajarei, faça chuva ou faça sol, não interessa. Se cair um pé d'água,
Se o dia ficar ensolarado, tá? Não interessa, eu vou viajar. O casamento é assim, cheio de tristezas e também o quê? De alegria. O casamento é assim, cheio, repleto de tristezas e também repleto de alegria. Minha tia está entre a vida e a morte, tá? Então são sentidos o quê? Opostos, palavras antônimas, tá? Vida e morte, tristeza, alegria, chuva e sol. Paradoxo. Cara, viaja aqui no paradoxo. Quando a frase não configura uma lógica, você olha, você acha bonito o negócio ali, parece que é magnífico, mas você não encontra uma lógica, tá? Quando dois sentidos se unem em uma mesma ideia, criando um contraste. Aí eu coloquei aqui o poema de Luís Vaz de Camões. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como é que é uma ferida que ela dói, mas você não sente? Porque você está amortecido? Então, sabe, é uma coisa que você viaja, gente. É um contentamento descontente. Como é que você pode estar descontente ao mesmo tempo contente? Nossa. É dor que desatina sem doer. Peraí, tá doendo ou não tá doendo? Vocês entenderam que o paradoxo é dessa forma? Geralmente a gente encontra aí em poemas. Eu trouxe aqui uma frase também de Vinícius de Moraes, né? Sendo a liberdade era a sua escravidão. Opa, peraí, você era escravo ou você estava livre? Né? Então isso é o paradoxo. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido as dicas de língua portuguesa, né? Você vai arrebentar nessa prova. Não se esqueça de curtir, gente, tá? Vamos curtir os nossos vídeos, pessoal. Mostra aí que você está dando valor no nosso esforço, tá? Vamos curtir o vídeo e não se esqueça, tá? De colocar aqui nos comentários um tema que você quer que a gente explore um pouquinho melhor, tá bom? Que a partir do dia 5 a gente vai dar uma explorada nesses temas que você for mencionar aqui nos comentários. Fechou? E, gente, não se esqueça, me ajude, não se esqueçam. Coloque aqui no comentário o que significa essa batata aqui, como que é o nome científico, a etimologia correta, tá? Desse negócio aqui, tá bom? Coloca aí nos comentários. Pessoal, lembre-se, continue estudando e lembre-se, com fé você passa.